Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai falar sobre o Sol em Escorpião, Halloween, finados e as casas de elemento água no nosso mapa, que tem tudo a ver com a nossa alma e também com os processos de finalização. Então, pode ser que seja uma live um pouquinho mais espichadinha, mas é importante, né? Para a gente entender não só esse período que o Sol visita Escorpião, que será de 22 de outubro a 21 de novembro. E onde é que você tem Escorpião no seu mapa natal? Será que você sabe qual casa? Onde é que estão as suas 3 casas de água, né? Nós vamos ver tudo isso. Então, aqui está o mapa de quando o Sol ingressou em Escorpião. Olha aqui, ó, o Sol a 0 grau de Escorpião. Foi dia 22 de outubro de 24, às 19h15. E justamente o Sol está em aspectos desafiadores com os 2 regentes de Escorpião. Plutão é o regente e antes de Plutão ser descoberto, Marte era. Então agora ele é corregente. E veja que nós estamos numa configuração de Marte oposição a Plutão, que eu já falei em algumas lives a respeito disso, que é um aspecto muito tenso, muito desafiador, e que ele vai ficar exato ali 2 e 3 de novembro. E aí, a próxima vez que isso ocorrer, essa oposição ocorrer com Plutão em Capricórnio, é daqui a 200 e poucos anos, né? Então, é um período mesmo de finalização, de fato, sabe? Então, nós vamos ver o seguinte, né? Qual é a tarefa de Escorpião? É a transformação, transformar profundamente a forma. Escorpião é um signo de poder, de mortes e renascimentos. Então, numa alegoria que o Martin Schumann fez dos 12 signos, ele diz que Deus deu a cada uma de 12 crianças uma tarefa. A ti, Escorpião, darei a habilidade de conhecer a mente dos homens, mas não te darei permissão de falares sobre aquilo que aprenderes. Muitas vezes te sentirás ferido por aquilo que vês, e na tua dor ficarás contra mim. Verás tanto do homem quanto do animal, e lutarás tanto com os instintos em ti mesmo que perderás o teu caminho, mas, quando finalmente voltares, terei para ti o dom supremo da fidelidade. E Escorpião voltou ao seu lugar. Escorpião é o signo do calar, dos segredos, da interiorização, dos mistérios. Por isso que ele tem a ver com o ocultismo, metafísica, a magia, a cura, não é? E vejam que, justamente quando o Sol está em Escorpião, 2 datas importantes são comemoradas. A do Halloween, que é o dia das bruxas, e o dia dos mortos, que é finados. E nós vamos ver que essas 3 casas da alma, uma delas corresponde ao signo de Escorpião. O Halloween, que é o dia das bruxas, né, é justamente nesta passagem entre o dia 31 de outubro para 1 de novembro que se acreditava que o véu que existe entre o mundo real e o dos deuses ficava tênue, como se fosse um portal. E isso antecede o Dia dos Mortos, né? Que é celebrado dia 2 de novembro, em alguns lugares dia 1º de novembro. E se comemorava, sobretudo lá no hemisfério norte, os quartos cruzados, que eram chamados de sabás. Os sabás das bruxas. Ocasiões em que as intenções internas dos trabalhadores da consciência, tal como as bruxas, tornam-se realidade.
Por isso que é muito significativo esse dia do Halloween, sobretudo numa configuração dessas que estamos vendo no céu, onde Sol e Mercúrio em Escorpião e os regentes de Escorpião em oposição. Muito bem. Para os celtas, o início do inverno representava a aproximação entre o mundo e o outro mundo, onde vivem os mortos. Os celtas acreditavam que no início do inverno os mortos regressavam para visitar suas casas e que as assombrações surgiam para amaldiçoar seus animais e suas colheitas. Todos os símbolos que hoje são característicos do Halloween eram formas utilizadas pelos celtas para afastar esses maus espíritos. Então veja o teor dessa comemoração. É muito profunda. Então eles cultivavam essa data como um dos festivais de fogo da antiguidade, isso de 600 a 800 a.C. Era o final do verão para eles, lá no hemisfério norte. E nesta data, era difícil para as pessoas entenderem por que mulheres estranhas ficavam com suas vassouras varrendo feito loucas o chão, o ar e tudo quanto é coisa. É que neste gesto, carregado de intenção, você pode limpar o campo energético de más interferências. Numa noite em que o mundo dos vivos se abre para o mundo dos mortos, a vassoura simboliza o discernimento que fará a limpeza e deixará o ambiente limpo, antes e depois, para o que não seja desse mundo, aqui não fique, e o que seja daqui, fique em paz. Então eram as loucas varridas, não é? Então, a faxina de uma casa, varrer uma casa, é muito mais profundo do que só tirar a sujeira superficial que a gente está vendo, né? Então, a faxina, você não está só limpando o pó, você está limpando o campo energético da sua casa, sabe? E os povos costumavam se reunir para rezar pelos mortos e acreditavam que neste dia as almas aflitas saíam do cemitério e ficavam penando pela vizinhança. Época em que o Sol transita por Escorpião, signo da morte e renascimento. Momento tão poderoso quando se há uma permissão para o contato entre vivos e mortos. Essa data virou evento mundano no calendário ocidental, de forma folclórica, sem se atentar ao lado oculto de estarem das pessoas, sobretudo as crianças, né, estarem fantasiadas de seres deformados, feridos e de má índole. E assim sendo, dando passagem para que energias obscuras ancorem com mais facilidade em nosso meio. Então, os celtas antigamente usavam símbolos para espantar os maus espíritos. E hoje a gente usa uma série de símbolos que podem atrair os maus espíritos. Veja que o tio Elon, numa destas festas de Halloween, estava fantasiado com essa armadura, onde tem ali o bode com a cruz invertida. Vocês estão vendo aqui? E é claro que ele é uma pessoa de grande conhecimento. Ninguém veste uma fantasia dessas num dia tão importante como esse, desavisadamente. Justamente onde se pode ancorar energias muito poderosas e obscuras. E é justamente esse senhor que está na vanguarda para colocar chip na cabeça das pessoas, dos humanos, né? Então, como eu estava dizendo, essa data virou um folclore, uma banalidade, uma festa imbecil. Vocês lembram do filme do Spielberg, o ET, lá de 82? Justamente o ET consegue transitar para eles resolverem uma série de questões num dia de Halloween. Por quê?
Porque é justamente quando nessa data existe permissão para aqueles de outra realidade transitarem entre nós. Então é muito perigoso fantasiar as crianças com fantasias de má índole, de pessoas deformadas, de pessoas escorrendo sangue e tudo isso, porque não era essa a finalidade do Halloween. Ela foi tomando uma outra característica. E isso acaba sendo muito perigoso, porque existe uma outra realidade. Existe uma interação com outra realidade. E desde a antiguidade, eles sabiam que esta data, sobretudo porque o Sol está brilhando na casa e no signo de Escorpião, que isso é possível. E ali, logo depois do Halloween, dia 31, vem finados, dia 1º. Finados aqueles que chegaram ao fim, que cumpriram finalidade. Essa imagem é da festa lá, Dia de los Muertos, no México. Pois então, se a morte é a coisa mais certa nessa vida, por que há medo e preconceito e se pensar, refletir e se preparar para ela? É assunto da casa 8? É assunto de Escorpião? É assunto da nossa vida? Nas cartas dos Mahatmas se diz: aquele que possui as chaves dos segredos da morte é possuidor das chaves da vida. Por quê? A morte é uma passagem, é uma transição, simplesmente. E por que as pessoas são educadas a achar que não tem mais nada do outro lado? Elas ficam agarradas a essa realidade e acabam sendo dominadas e conduzidas pelo medo, achando que aqui é a eternidade, que não é isso, de fato. Tanto que existe o livro dos mortos do Antigo Egito e também o livro tibetano dos mortos. O reconhecimento do mundo dos mortos, o preparar-se para a morte, ser senhor da morte, eram temas que, obviamente, teriam que fazer parte do mundo dos vivos, porque para a morte todos caminhamos. E a gente não se prepara para isso, né? E, como eu disse, Mercúrio, também conhecido como Hermes, está em Escorpião. Não sei se você tem Mercúrio em Escorpião, mas esse trânsito em alguma casa que você tem Escorpião traz muita profundidade de pensamento. Mercúrio em Escorpião é o detetive, é o que lê nas entrelinhas, é o que presta atenção no subtexto. E uma das faces de Hermes era o psicopompo, ele que escoltava as almas até o rio Aqueronte, o rio da dor, onde o barqueiro esperaria por elas nas margens. Mercúrio vai ficar em Escorpião de 14 de outubro a 2 de novembro. Uma vez que sua passagem fosse paga, ele carregaria a alma através do rio para o reino de Hades. Lá eles enfrentariam o julgamento de como passariam a vida após a morte, seja nos Campos Elíseos ou nas profundezas do Tártaro. Então, Mercúrio, ele também é conhecido como trapaceiro, o deus dos trapaceiros, dos ladrões e dos mágicos. Essa imagem do arcano do tarô da Liz Green, veja ali, Mercúrio numa encruzilhada, com a espada, com o caduceu, que simboliza o DNA, com os elementos, não é? Fazendo uma invocação. Ele era o mestre das palavras e fórmulas mágicas e dos encantamentos, o mensageiro dos deuses, porque ele podia transitar em todos os mundos, lá em cima com os deuses, no mundo avernal, no mundo de Hades, que é o Hermes Psicopompo, e ele vivia também no reino dos humanos. Ele era o patrono dos juramentos.
Então, ele tem a ver também com a maledicência, com o ferir com as palavras, com o praguejar, sobretudo se ele estiver em conjunção com Marte ou em aspectos com Marte. E no mito grego tem o Caronte, que é o barqueiro. E Caronte, ele tinha a tarefa de levar as pessoas nessa travessia, né, até o mundo dos mortos. E para isso ele precisava receber uma moeda de ouro. Antigamente era usual, quando ia se enterrar uma pessoa, colocar uma moeda na boca da pessoa, né? Ou no peito da pessoa, oferecendo a esse Caronte, né? Para que ela não ficasse penando por aí. E é impressionante como eles usam essa simbologia, por exemplo, nas Olimpíadas de Paris, que eu falei em mais de um vídeo sobre toda a simbologia que aconteceu, olha aqui o barco de Caronte. Esse barco estava à frente dos outros barcos das delegações, né? Com um ser com a cabeça coberta, enfim, simbolizando o Caronte, né? E nós vimos que nessas Olimpíadas eles deixaram muito claro essa Agenda 2030, não é? E não foi à toa que Caronte ali também apareceu. Então veja, para vocês terem uma ideia, no ano passado, no eclipse lunar parcial de 28 de outubro, estava também uma configuração muito forte. Olha aqui, o Sol, Marte, que é o corregente, e também Mercúrio em Escorpião, todos juntos. E Plutão ali, aos 27 graus de Capricórnio. E foi um dia onde eles ancoraram muitos rituais. Até mesmo aqui nesses canais que eu coloquei os links, se falou muito a respeito disso. Até mesmo o Daniel Mastral, que fez a passagem, acho que foi o ano passado, ou foi ainda neste ano, não é? De uma maneira muito trágica, né? E ele falou muitas coisas a respeito do que estavam ancorando aqui no nosso planeta. E entre o que aconteceu naquele período foi aquele ataque desse grupo, né, lá em Israel, onde agora estão tendo muitas consequências. E isso foi bastante visualizado numa capa da revista The Economist. Ela é conhecida como suas capas preditivas, né? E a gente tem que compreender como eles trabalham com a nossa percepção, como eles manipulam a nossa percepção. Por quê? Hamas não é Palestina, Hezbollah não é Líbano, Al-Qaeda não é Paquistão, Talibã não é Afeganistão, Farc não é Colômbia, Boko Haram não é Nigéria, Nova Ira não é Irã, Estado Islâmico não é Iraque e sionismo não é judaísmo. Então, eles fazem um bololô danado e, na verdade, os governos estão aliados a forças obscuras e quem perece é o povo, seja o povo de um lado ou o povo de outro. Então, eu não defendo nenhum governo, eu defendo o povo, porque é ele que acaba perecendo. E essa manipulação da nossa percepção é tão forte. Tem aqui um link de uma live recente, foi acho que há 10 dias atrás, do Greg Braden. Não sei se vocês conhecem ele, é genial. E ele estava fazendo uma palestra em Toronto, lá no Canadá, no dia do ataque, lá em outubro do ano passado, de 23. E lá as imagens foram passadas quase que em tempo real e foram explícitas.
Então, conseguiu-se ver as barbaridades que ocorreram. E aí, acho que um dia ou 2 dias depois, ele voltou lá para o país dele, ele mora em Novo México, nos Estados Unidos, e ele foi acompanhar a imprensa e a mídia não mostrava o que de fato aconteceu e o que ele viu através lá da mídia de Toronto. E mais uma vez ele percebeu o quanto que a gente é manipulado. E isso fez com que muitas pessoas formassem uma opinião com apenas um lado da história. Por isso que a gente não pode tomar partido. A gente tem que ficar acima do pêndulo, que o pêndulo vai para cá e vai para lá, e é isso que eles querem nos fazer, né? Desunião, divisão, nos colocar uns contra os outros, quando na verdade nessa história ninguém é santo, nem um lado nem o outro. É isso que eu digo, quem perece é o povo. Olha aqui na capa, não é? Vejam aqui o diabinho, né? Olha aqui agora os países que fazem parte do BRICS, num banho de sangue. E, enfim, depois vocês observem aqui quantos sinais que tem. E estão vendo aqui esses drones voando, né? Alguns membros lá daquela organização tentaram contornar completamente a barreira, né, que existia. E eles usaram o uso de parapentes. Então é impressionante como isso estava aqui, olha, sendo colocado, né? É impressionante como tudo é predito. As pessoas aqui não veem. Então, escorpião é poder. É o poder da nossa defesa também, né? Veja que existem muitas plantas de defesa. Uma delas é Comigo Ninguém Pode, que é uma planta escorpiana, inclusive, né? Ela é até venenosa. Então, escorpião, Plutão, tem a ver com o xamã, o pajé, o curador, o benzedor, né? O psicanalista, o cirurgião, o médico, aquele que vai extirpar o mal. Seja o mal que já está instalado no plano físico, seja o mal no campo astral, no campo espiritual. Veja que Escorpião e Plutão tem muito a ver com depressão, né? As emoções densas e profundas. E Escorpião tem a ver muito com o humor negro, né? E negro no sentido de ser obscuro, né? Não tem nada a ver com a etnia de ninguém, porque é impressionante como as coisas são levadas de uma forma tão literal e a distorção do que a gente fala, não é? Então, que Deus te guarde e esqueça onde? Ocultismo, né? O que acham que eu estou fazendo? O que os meus amigos acham que eu estou fazendo, o que a família pensa que eu estou fazendo e o que realmente eu faço. E aqui tem uma série de epitáfios muito interessantes. Epitáfio, né? São os dizeres que se colocam ali no túmulo. Tem uns muito legais, né? Beto Carreiro, Caí do Cavalo, do Boris Casoy, que ainda é vivo, né? Isso aqui é uma suposição do Boris. Isso é uma vergonha. Do Caetano, alguma coisa aconteceu no meu coração. E do Che Guevara, ai que apodrecer-se sem perder la ternura. Do Enéas, meu nome era Enéas. E assim vai. Depois vocês leem, é muito interessante, não é? E o Mário Quintana disse: a morte não melhora ninguém. E é verdade. Não é porque você morreu que você vai ficar santo, né? Você tem que se preparar para essa passagem, porque você vai levar na sua bagagem tudo de bom de você e tudo que é não bom. Não é verdade? Pois então, vamos falar um pouquinho dessas 3 casas no mapa. A trindade psíquica, a trindade da alma.
porque são casas do elemento água, né? Você tem casas, planetas na casa 4, na 8 ou na 12? Ou você está recebendo um trânsito por alguma dessas 3 casas? É a trindade psíquica e juntas constituem outro grande fator relacionado ao karma pessoal. As casas, elas dizem onde está acontecendo alguma coisa, né? Seja por trânsito ou ali por nascimento. As casas é onde é a área da vida, né, em que a personalidade vai se expressar. Então, nós temos a casa 4 de Caranguejo, que é a água cardeal, que é o movimento, né? Veja que Caranguejo tem a ver com o solstício, né? Tanto o solstício aqui para nós é de verão, lá no hemisfério norte, aqui para nós é de inverno, no hemisfério norte é de verão. O caranguejo, né? A água cardeal, escorpião é água fixa, né? Porque são signos que estão no meio das estações. Então, eles estão vivenciando em profundidade o que está acontecendo naquela estação. E peixes é água mutável. Os signos mutáveis estão na mudança da estação, né? Eles estão em transição. Muito bem. A casa 4 é a casa da meia-noite. Tanto é que pessoas que têm o Sol na casa 4 nasceram perto da meia-noite, das 10 à meia-noite, não é? E vocês sabem que por uma questão de comodidade, primeiro, antigamente, os partos eram feitos por mulheres, né? As parteiras. Depois veio a vida moderna e isso foi sendo feito nas maternidades, que não deixa de ser um hospital. E passou a ser feito por homens. E mais ainda, passou a ser feito com data marcada, não esperando o momento dessa alma vir pelo que está marcado para ela, não é? Então, é feito pela comodidade do médico ou por alguma escolha até supérflua da mãe. E muitas vezes isso é feito no horário comercial. Então, está sendo muito raro crianças nascerem com o Sol na casa 4, né? Porque, como eu disse, é lá de noite, é quase a meia-noite, né? Qual médico vai querer marcar um parto para essa hora? Ou uma mãe, não é mesmo? Então, essa interferência, ela nem sempre ela é pensada, né? É impressionante. Então, veja, esta casa 4, ela tem a ver com a raiz familiar. Aquilo herdado, sabe? Inclusive bens imóveis, né? Tem muito a ver com a família, com a mãe. Para o Antigo Egito, a morte física não era o fim da existência, existindo a possibilidade de uma vida além. Contudo, para aceder a esta dimensão, era necessário ter levado uma vida de acordo com a Maat, com equilíbrio, né? Isso está no livro Egípcio dos Mortos. Esse é um excerto do livro da Laura Botelho, Depois da Vida na Terra, não é? Então, a casa 4 é do fim. Como é que você finaliza as coisas? Como é que você finaliza um hábito, um trabalho, um projeto, um relacionamento? Como é que você lida com aquilo que tem que acabar, né? E, ao mesmo tempo, como é que você valoriza as raízes, a origem? Isso é casa 4. Caranguejo causa o movimento das massas em direção à liberdade, liberação e luz. A alma do mundo é a casa do mestre, ancorados na fundação do amor da mãe, né?
A casa 4 e caranguejo tem a ver com essa coisa maternal, do cuidado, do zelo. Não é que as pessoas de caranguejo ou planetas na casa 4 querem ficar enfiados dentro de casa cuidando de 15 crianças. Não é isso. É que antigamente as mulheres, há 60 anos atrás, se casavam, lavavam, passavam, cozinhavam, faziam pão, faziam sabão, tinham 10, 8 filhos. Isso mostra a força motriz ou matriz de caranguejo. Gerenciar uma família não é pouca coisa. É claro que hoje em dia isso é levado na vida moderna para a vida profissional. O ciclo das casas de água mostra um processo de ganho de consciência através da assimilação da essência do passado e do largar os resíduos que já não têm utilidade. Caranguejo tem memória, né? Ele é tenaz, veja as pinças, olha aqui, né? Mas o que mostra também? Os apegos, a possessividade, e fica resmungando, só achando que o que passou foi melhor. E esse é um erro, não é? E nesta casa 4 existe os campos de fidelidade, a lealdade invisível, que eu vou mostrar aqui um texto do Bert Hellinger, via Tatiana Guimarães, sobre as ovelhas negras da família. A casa 4 é muito profunda, porque é ali que está nossa origem, nossa raiz e o nosso fim também. E é ali que vem a nossa formação e também os nossos traumas, não é? Então, as chamadas ovelhas negras da família são, na verdade, caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica. Os membros de uma árvore que não se adaptam às normas ou tradições do sistema familiar, aqueles que desde pequenos procuravam constantemente revolucionar as crenças, indo em contravia dos caminhos marcados pelas tradições familiares, aqueles criticados, julgados e mesmo rejeitados, esses geralmente são os chamados a libertar a árvore de histórias repetitivas que frustram gerações inteiras. Então precisa ter uma ovelha negra na família para poder libertar toda a geração passada e futura. As ovelhas negras, as que não se adaptam, as que gritam rebeldia, cumprem um papel básico dentro de cada sistema familiar. Elas reparam, apanham e criam um novo e desabrocham ramos na árvore genealógica. Você tem planetas na sua casa 4? Tem algum planeta transitando pela sua casa 4? Graças a estes membros, as nossas árvores renovam as suas raízes. Sua rebeldia é terra fértil. Sua loucura é água que nutre. Sua teimosia é novo ar. Sua paixão é fogo que volta a acender o coração dos ancestrais. Incontáveis desejos reprimidos, sonhos não realizados, talentos frustrados de nossos ancestrais se manifestam na rebeldia dessas ovelhas negras, procurando realizar-se. A árvore genealógica, por inércia, quererá continuar a manter o curso castrador e tóxico do seu tronco, o que faz a tarefa das nossas ovelhas um trabalho difícil e conflituoso. No entanto, quem traria novas flores para a nossa árvore se não fosse elas? Quem criaria novos ramos? Sem elas, os sonhos não realizados daqueles que sustentam as árvores gerações atrás morreriam enterrados sobre as suas próprias raízes. Que ninguém te faça duvidar. Cuida da tua raridade como a flor mais preciosa da tua árvore. Tu és o sonho de todos os teus antepassados. Olha quanta coisa tem na nossa casa 4. E a casa 8, que é a de Escorpião? Você tem planetas ali? É uma casa de sexualidade,
dos segredos, do dinheiro dos outros, das heranças, das mortes e renascimentos. E Plutão rege a casa 8. Plutão é uma deidade com os atributos da serpente. É curador, doador de saúde espiritual e física e iluminador. Então, para você renascer, você precisa morrer. Para você receber um novo, você tem que dar espaço e retirar o velho. Esse livro tibetano dos mortos tornou-se referência para toda a humanidade, em que afirma não apenas que a consciência persiste após a morte, mas também que é possível morrer de modo que tenha atingido a clareza da consciência e a compreensão da realidade. Era isso que a gente tinha que fazer na vida, se preparar para a morte, para a nova jornada. Se diz na Escritura, na casa do Pai há muitas moradas, essa não é a única, e nos fazem crer que sim. A casa 8, Plutão, regida por Plutão e corregida por Marte, é o lugar onde os demônios se põem a favor dos anjos, por conta da transformação que existe na casa 8, a regeneração de um espírito, de uma alma que se descaminhou, que se desregrou nessa vida. Ela pode se redimir, ela pode se arrepender, e a casa 8 tem muito a ver com isso. E todas as casas de água lidam com o passado, com respostas condicionadas que são agora instintuais, do instinto, e que operam através das emoções e daí com o karma. Então a casa 8 tem a ver com rejeição e com intimidade, em todos os níveis, não só sexual, né? Rejeição de família, dos pais, de amores. Há uma necessidade de intimidade, mas a casa 8, Escorpião e Plutão são exigentes e seletivos. Escorpião produz os testes e provações da humanidade, o discípulo do mundo. O caminho do discípulo é o caminho da transformação e regeneração. Então a água de Escorpião é em estado sólido, a de Caranguejo é em estado líquido. Tá? Então o Escorpião ele tem a capacidade de esfriar. A água é o elemento mais sábio que tem. Ele se transforma em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. É impressionante. A água é emocional. Vocês já viram na internet aquela experiência de se colocar uns grãos numa placa metálica e conforme a vibração do som, aqueles grãos formam formas geométricas? É impressionante. É a cabala acústica. Por isso que uma música, ela não é só para entreter, ela é para elevar a nossa frequência. Por quê? Nós somos 80% água no nosso organismo. Então, se você vive ouvindo coisas, não só música, né? Conversas, ruídos, você imagina como isso fica no seu ser? Por isso que o silêncio é de ouro, a meditação, uma música 432 Hz, que eleva a nossa frequência. E eles fazem de tudo para baixar a nossa frequência, né? Com essas músicas pesadas e com letras, então, piores ainda. E a casa 12, que é a última? É o desfecho, é a finalização, é o que você não mostra para ninguém na casa 12. É da vida onírica, dos sonhos. As pessoas nem dormem mais, elas não sonham. Elas têm televisão ligada, luz acesa, dormem com micro-ondas na cabeça, que é o celular, destruindo seus neurônios, impedindo o religare através do sonho, que é a linguagem que o nosso eu superior tem para falar conosco. Elas não pensam, elas não ficam sozinhas, elas não se suportam. Então, não é tomando uma pílula que você vai levar a consciência. Ai, vai abrir o portal 1111 e todo mundo vai para a 5ª dimensão. Claro que não! Não é assim!
Você tem que se trabalhar ali dia a dia, se conhecer, ter intimidade com você mesmo. Não se pode atingir o nirvana enquanto estiver vivo. O nirvana é atingido quando uma pessoa iluminada gastou todo o seu karma e não renascerá mais. Então a casa 12 é da dissolvência, da transcendência, da entrega. Também é uma casa de finalização, de sublimação, sacrifício, sacro ofício, ofício sagrado. É da compreensão e da compaixão. São todas virtudes que estão desaparecendo na nossa humanidade, sobretudo com essa pegada do transhumanismo, que a empatia não vai ter vez. Então a casa 12 tem a ver com o lixo emocional, e os padrões emocionais exauridos devem ser purgados antes que a alma consiga expressar claramente, se expressar claramente. Então a casa 12 também é da faxina, é uma casa de Netuno. É um mergulho profundo interno. Por isso que é a casa das terapias, da psicologia, dos seus mecanismos inconscientes. Então, todas essas casas de água, você tem que observar qual é a intenção da sua intenção. É aí que mora a grande questão. É a casa da exclusão e da dissolvência, né? A casa 12 é dos excluídos. É a casa dos presídios, dos manicômios, dos orfanatos, dos hospitais, de toda sorte de pessoas que precisam de ajuda. Peixes redime o sofrimento humano que impede a liberação final da alma, do controle da forma, libertando nossa consciência do ir e vir do samsara. Então a casa 12 peixes tem a ver com a água em estado gasoso, né? É uma água, né, que você sente, mas você não pega, né? É assim que é o espírito, digamos, né? O plano astral. O que você tem na casa 12? Que signo está ali? Ah, eu não tenho nenhum planeta ali. Mas qual planeta rege o signo que você tem ali? Onde é que ele está? Ele vai contar a história da sua casa 12? Isso vale para a casa 8, isso vale para a casa 4 e para qualquer casa. Casa vazia não significa que ela não significa nada. Ao contrário, a história das casas vazias são contadas pelo regente daquela casa, o regente daquele signo que está lá. Em algum outro canto do mapa ele está formando aspectos. Pois então, para encerrar essa questão das casas, a casa 8, Plutão, Escorpião e Marte, todos eles têm a ver com sexualidade. E nós estamos vendo uma grande agenda, né? Sobretudo o woke. E eu falei em outras lives sobre essa nova aprendizagem, né? Socioemocional. Ela é maravilhosa. Assim, ela tem cinco pontos, né? Que são muito fofos e incríveis, né? Mas só na teoria, né? Não na prática, sabe? E justamente quem instituiu essa educação, né, essa aprendizagem socioemocional, foi essa empresa aqui, essa organização, que é 100% woke, né? E esses 5 núcleos dessa aprendizagem socioemocional, elas são a base do currículo nacional nosso e de outros países também. Então, a proposta é para as competências socioemocionais, só que existe um grande equívoco, né, na prática disso. Por exemplo, eu vou dar aqui como exemplo a matemática socioemocional com perspectiva de gênero.
Então veja aqui, né, este anúncio em linguagem neutra, né, os doutorandes do Mathematicur, né? Então, que diabos é isso, né? Já já eu volto aqui. Por matemáticas que escapam das cis-heteronormas. Olhares para as formações e práticas docentes de professores dessa classe. Não tenho nada contra isso. Precisam ter professores e serem aceitas as pessoas que querem assumir a sua condição, o sexo que elas gostam de assumir, a sua identidade. Até aí não há nenhum problema. Não sou absolutamente contra isso. Mas a questão é uma imposição. O que a matemática tem a ver com essas questões? Práticas insubordinadas nas aulas de matemática. A questão da transexualidade e da travestilidade. O que é que isso aí tem a ver com matemática? Na Grécia se aprendia matemática, álgebra, geometria. Hoje em dia não. Hoje em dia são essas questões que estão sendo trabalhadas. Então, menos raciocínio, menos exames, menos leitura, menos capacidade de competir com chineses, coreanos e russos e outras pessoas que estão aprimorando seus alunos com a verdadeira matemática. Estamos em plena era da mediocridade. Não só estão desprezando o mérito, mas o combatendo. Não tem mais mérito. Você tem que cumprir uma cota daquele ESG, né? Eu já falei isso em várias lives. Nunca se havia politizado a ignorância como agora. Não é só uma guerra cultural, mas contra a cultura. Estão promovendo um apocalipse cognitivo. A ignorância é o combustível do populismo, que é incompatível com o progresso. Não se acaba com a desigualdade igualando todos por baixo. Não se luta contra a pobreza destruindo a riqueza. Então, essa agenda transhumanista, vocês não imaginam como ela está adiantada. Eu repito mais uma vez, não existe nenhum momento da humanidade tão importante como agora. A humanidade já passou por outros resets, mas esse está sendo para modificar o nosso DNA, para se formar inteligências não orgânicas e que serão ancorados inteligências nesses corpos que não são nada evoluídos. Essa inteligência ela é poderosa porque ela reuniu todo o conhecimento, mas ela não é capaz de criar, ela não tem empatia, ela não tem amor, ela não sabe o que é o sabor, ela não sabe o que é o afeto. E estão tirando isso de nós. Prestem atenção. A humanidade está dando consentimento para algo perigosíssimo, para a nossa decadência sapiens sapiens. Se estivéssemos nos transformando em algo melhor, mas não, estão nos emborrecendo, estão nos mantendo sem cognição. Você tem escolha sim, Big Lunch 1, 2, 3 ou 4. Então, esse momento é muito sério, sobretudo agora. Há poucos dias desse Halloween, vai ter a eleição americana, que vai ser uma coisa muito decisiva. Seja um lado ou outro que vencer. Se for a Kamala, é agenda woke total e restrita. Se for o Trump, será que ele vai levar? Já estão falando até de uma revolução civil.
Eles estão só esperando essa eleição ser definida para eles implantarem mais ainda essa Agenda 2030. Observem, ainda mais na configuração que está. Nós vemos lá dia 1 e 2 e 3, essa oposição Marte-Plutão, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, vamos nos fortalecer, porque é um momento poderoso da magia, mas a magia é negra e também tem a branca. Use a sua magia pessoal para você se defender, para você se transformar, para você se curar, para você impedir que as trevas entrem no seu lar, no seu corpo, no seu país. E agora, para encerrar, eu quero trazer uma passagem do livro do Monteiro Lobato. Qual criança lê Monteiro Lobato hoje em dia? Fala para mim. Qual pais pegam um livro desses e lê com suas crianças? Me diga. Memórias de Emília. Ele escreveu isso em 1936. Ela disse ao Visconde, de Sabugosa: a vida, senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce, isto é, começa a piscar. Quem para de piscar, chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos. Viver é isso. É um dorme e acorda, até que dorme e não acorda mais. A vida das gentes nesse mundo, senhor Sabugo, é isso. Um rosário de piscados. Cada pisco é um dia. Pisca e mama, pisca e brinca, pisca e estuda, pisca e ama, pisca e cria filhos, pisca e gêmeos, reumatismo e, por fim, pisca pela última vez e morre. E depois que morre? Perguntou o Visconde. Depois que morre, vira hipótese. É ou não é? Então, meus amados, eu termino essa live convidando todos nós a esta profunda reflexão dessas casas de água no mapa. Onde é que você tem caranguejo? Na verdade, me desculpe, onde é que você tem a casa 4 de caranguejo, a casa 8 de escorpião, a casa 12 de peixes? É claro que você vai ter outro signo nessas casas, né? A não ser que o seu ascendente seja Áries. Que planetas você tem nessas casas? Que planetas estão transitando ali? Como é que você está lidando com seus processos de finalização? Você está cuidando da sua alma? Você está cuidando da sua família? Você está cuidando das suas raízes? Você está se preparando para a morte física? Como é que vai ser esse Halloween para você? Nós vimos? É um momento profundo. Como eu falei, é um momento em que é permitido o contato dos mundos dos mortos com os dos vivos. E as pessoas maldosas se aproveitam disso para fazer maldade. Então que as pessoas bondosas aproveitem esse momento para fazer bondade. Se não tem jeito de escapar, porque as escolas promovem festas, isso e aquilo, não vão fantasiar as suas crianças com seres de má índole, seres deformados e saindo sangue e levando apunhaladas e não sei o quê. Tudo que se faz no plano material, a gente ancora energias. Ainda mais os bichinhos, as crianças que são tão vulneráveis, tão puras. Isso não é uma caretice. Antes fosse. Então, meus amados, o que eu queria trazer para vocês hoje é isso, né? Que a gente reflita muito, muito mesmo, sobre tudo o que está acontecendo com a humanidade, sobre como a gente está se desviando do amor, da família,
da honra, da ética, das coisas boas dessa vida. Há um grande preconceito com a palavra bruxa. Bruxa vem da raiz sabedoria, né? Os bruxos e bruxas eram aqueles que tinham a compreensão desse lado oculto, que sabiam que existia algo além da materialidade. É claro que tem pessoas que usam desses saberes, do ocultismo e de uma série de informações para ancorar o mal, né? Mas vamos ancorar o bem, né? Nós somos fortes, poderosos, todos nós temos Escorpião no mapa, todos nós temos Marte e Plutão no nosso mapa. Vamos usar isso de uma maneira elevada para que a humanidade consiga se fortalecer e prestar atenção para onde estão nos levando. É muito sério o que está acontecendo. Tá bom, meus amados? Eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Eu peço que vocês deem um like, compartilhem, vejam se estão inscritos. Vamos refletir sobre isso, né? Não vamos nos afastar da nossa força espiritual. Nós somos um ser espiritual tendo experiência num corpo material. Esse corpo vai embora. Nosso espírito é eterno. Onde é que você quer passar a sua eternidade? Ok, meus amados? Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Que vocês tenham um Halloween, um finados, e essa oposição Marte-Plutão que seja a melhor possível, ok? Deixe de ser quem você não é, passe a ser quem você é, ok? Então, um grande abraço para vocês, de todo o meu coração, e até breve.